Você está ouvindo Senai Infocast. E aí, pessoal, tudo bom? Esse é mais um episódio do Senai Infocast, podcast da Escola Senai de Informática, onde a gente fala de tecnologia, inovação e educação de um jeito descomplicado. O assunto hoje é, de novo, a transformação tecnológica da educação. A gente vai falar sobre como os professores estão sendo revolucionados pela tecnologia. Porque realmente, né, a gente vê muita oferta de tecnologia, muito dispositivo na mão de todo mundo, inclusive dos alunos, e aí realmente fica complicado para a sala de aula ser como ela sempre foi desde muito tempo atrás. Então a gente convidou para nossa mesa pessoas que estão vivendo e vivenciando essa transformação digital para entender como é que é possível ensinar e aprender de um jeito diferente. Então temos aqui o nosso convidado / apresentador Ricardo Gerbaldo. Que eu não sei porque eu estou sendo tratado como convidado aqui, já fui impedido de abrir o programa, mas estamos aí. Você é um diretor da escola, então você vai contar a sua experiência para todo mundo aqui. Também temos o Caio Cândido, que é professor do World Course da Escola Avenue, São Paulo. Oi, Caio. Oi, tudo bem? Se apresenta, porque professor de World Course é bem diferente. Conta aí, o que é isso? Que título chique, né? Não é? Muito chique. World Course. Eu gosto de falar que são coisas do mundo que eu dou aula. Então Tipo é mais uma cigano. espécie de humanidades. Os professores de World Course eles podem ser de história, geografia, filosofia, sociologia. Nossa. E segue um currículo ali que para se enquadrar com os projetos da escola, digamos assim. E também temos Maurício Bona Bitacola, que provavelmente vai ser chamado de Bona durante o episódio, porque é assim que ele é chamado aqui na Escola Senai, porque ele é nosso coordenador pedagógico. E ninguém acerta a pronúncia do sobrenome dele. Então vamos resumir só pra Bona que tá bom, mas agora eu tomei um susto, hein? Quase que eu entendi que era de CrossFit aqui. Epa, vamos lá. Mas não é Bona Bitacola? Não, quando que ele falou de... World Course. Mas eu achei uma descrição assim elegante. A gente podia repensar um pouco a nomenclatura dos nossos papéis aqui, né? Ai, não, realmente. O que seria o coordenador pedagógico nesse contexto da World Course da Avenue? Dessas nomenclaturas World Course? O coordenador ele tem... Ele é coordenador. O nome chique é só pra quem não é coordenadora. Na verdade, eles dão outros nomes, mas na prática é a mesma coisa. Então, você tem o Division Head. Como é tudo uma escola americana, tem os nomes em inglês. Então, o Division Head, o Associate Teacher, essas coisas. Assistant Division Head. No fritar dos ovos, dá Esses igual. são os coordenadores, Então tá. Então tá, temos aqui 3 pessoas do meio educacional para falar sobre o ensino e o aprendizado. Basicamente porque, recentemente, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Base Nacional Curricular Comum para o ensino médio. Já tinha essa base curricular nacional comum para o ensino fundamental e agora, junto com a reforma do ensino médio que está sendo implementada pelo governo Temer, a gente tem agora essa base comum. Mas essa não é a primeira reforma, né? Então a gente tem mudanças que já começaram em 1942, que foram instituídas pelo Vargas, passando pelo magistério, que era quase um técnico para professoras, né? E aí depois acho que a principal mudança e nova lei que foi feita é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que já incluiu em 96 o ensino de filosofia e sociologia. E temos esse novo ensino que também tem essa transformação com a lei, com uma unificação do currículo. Como é que tá esse novo método na vivência de vocês? Sentido anti-horário, Caio. Qual é a diferença do seu dia a dia e da sua troca com os alunos hoje na Avenues pro antigo ensino tradicional que você lecionava? Eu já ensinei em vários lugares. Claro, já passei por coisas mais abertas, mais tradicionais e tal. Se a gente for comparar com um ensino tradicional, é que o ensino tradicional, as crianças já vão pra escola esperando aquilo. Então ir pra escola é uma tortura, como foi pra todo mundo, eu imagino. Por muito tempo, foi por muita gente. Quando você trabalha por um projeto, que eles estão, tem alguns educadores querendo mudar para Purpose-Based Learning, então você está aprendendo com um propósito e não necessariamente um projeto. Porque, idealmente, um projeto teria que vir das crianças já. Falar, eu quero estudar tal coisa, vamos fazer tal coisa? Vamos. Então, os professores mediam ali aquele projeto. Por a gente ainda ter uma mentalidade muito tradicional de ensino, não só os professores, mas às vezes os alunos também, que eles já vão esperando ficar sentado e ouvir um monte de coisa. Então, a gente, você tenta instigar o aluno a querer participar daquele projeto, por exemplo. E também
trazer ele na construção desse projeto. E aí, desde o nome do projeto até algumas mudanças que você vai fazendo ao longo. A relação com os alunos acaba sendo mais de igual. Porque quando você está trabalhando num projeto, geralmente ele é interdisciplinar, tem coisas que eu não vou saber resolver, mas o professor de matemática vai me ajudar, o professor de ciência vai me ajudar, ou ajudar o aluno. Para dar um exemplo, sei lá, um projeto pode ser o que a gente acabou de fazer, foi o primeiro projeto que a gente fez e foi muito bem sucedido, foi desenvolver jogos. Como a pauta era que os alunos se conhecessem, porque eles vieram de várias escolas e ninguém se conhecia, um ou outro se conhecia, os professores não conheciam os alunos. A escola começou do zero, já com 700 alunos. Então o nosso projeto do 8º ano foi desenvolver jogos, porque os jogos, elas aproximam as pessoas, qualquer jogo, seja um esporte ou um jogo de tabuleiro. E aí é isso, na minha parte a gente viu todo o histórico dos jogos, desde os jogos na antiguidade até os jogos modernos, passando por como que política e jogos estão envolvidos. Em ciências, eles tinham que testar os jogos deles, então eles usavam métodos científicos de teste, analisando em tabela e tudo mais. Em inglês, eles iam desenvolver o livro de regras, em português também, só que de uma outra maneira. Em artes, eles tinham que desenvolver o tabuleiro em si. Fica semanas estudando, desenvolvendo aqueles projetos nos grupos, e é nessa hora que cada aluno desenvolve uma habilidade que ele tem melhor nos grupos. Habilidade de liderança, de arts and craft, de execução e tudo mais. Que é difícil. É muito mais difícil trabalhar por projeto. É muito mais fácil eu chegar na sala e falar: olá, criançada, hoje vamos falar sobre independência do Brasil. É simples, eu tenho uma aulona lá fechada e eles jogam. Agora, hoje a gente vai entender as civilizações antigas através dos jogos. Tem muito mais deles também de pesquisa. Então a relação com os alunos fica mais igual, porque tem coisa que eu não sei também. E eles vão trazer de pesquisa, e eles vão me perguntar: isso aqui tá certo, não sei o que. E eu digo: não, o professor ganha uma liberdade de falar: não sei. Então isso é mais fácil essa relação, porque foi uma relação mais horizontal. E hoje, por causa da tecnologia, não tem como o professor ser o senhor da verdade. Ele pode ser muito mais experiente, pode conhecer muito mais. Mas em questão de conteúdo, você fala uma coisa, passa 5 minutos para falar: mas tá escrito outra coisa aqui, ó. Como é que é aqui na escola? Contem, por favor. Deixa o Bona palestrar. Então, porque agora eu vou palestrar. Né? Eita! Primeiro que eu não tenho a voz do Caio, né? Que ele tem voz de locutor, né? Para nós, no Senai, trabalhar com competência e desconstruir disciplina já é comum. Porque a gente já trabalha por nível, né, de Petra, né, transferência por projetos, porque no final das contas o aluno ele tem que sair pronto para o mercado. Então, talvez essa construção, que hoje tem muita dificuldade dentro da escola tradicional, né, a gente já acabou adotando aqui dentro da instituição Senai como um todo. Então, é mais tranquilo. Então, foi quando que ele começou a falar: não, mas eu sou professor de... Como que é o mesmo nome? Word, várias coisas, né? Já deu para entender que eles trabalhavam com competência, aí que não era mais disciplina, né? Só pela palavra, né? E isso aqui é uma forma onde o aluno ele não precisa entender a disciplina, até porque ele não cria ranço de nada, né? Ele entende que ele vai precisar de várias skills, várias disciplinas e vários ambientes ali para tentar chegar numa resolução de problemas. Eu acho que a escola, no caso da Avenis, né, ela propõe isso, né? É um grande resolvedor de problemas, de situações. E está alinhado, né, com o que a gente hoje vê como educação dentro do contexto nacional, né? E como é que os alunos aprendem aqui? Porque a gente tem o curso de redes de computadores e desenvolvimento de sistemas. É diferente de um curso online que eu faço para entender como programar em Java. A nossa grande diferença é principalmente trabalhar dentro do projeto com emoções, né? Trazer algumas vivências que ele não vai conseguir ter no EAD. Você não vai ter lá o cliente fungando na orelha, você não vai ter lá a coisa dando errada, né? Porque no modo EAD é muito bem controlado. Volte aqui e faça de novo, né? Aqui você não tem tanta essa brincadeira. Então, no nosso caso, quando as empresas hoje, como nós trabalhamos aqui na escola, as empresas trazem cases e os alunos tentam resolver em cima das skills e das disciplinas que não são mais disciplinas, porque elas estão desconstruídas, né? Tentam elaborar aquele projeto. E eles sofrem, a gente tenta... Sofrer é até um pouco chato a gente falar, mas a gente cria esse ambiente mesmo, onde que é legal, é bacana, tá todo mundo aqui muito, né, muito aberto, mas você tem responsabilidade, você tem horário. Né? Tanto é que nossos alunos aqui, eles não cumprem nunca o horário integral. Você fala: como que não cumprem? Não cumprem. Na verdade, eles ficam mais. E não ficam mais porque a gente exige, é porque eles querem. Porque sabem que vão ter que entregar alguma coisa e a empresa está esperando que eles entreguem alguma coisa. Então, a gente cria esse processo dentro... Claro que o EAD eu acho que é uma ferramenta a mais, ele vai complementar, mas eu acho que ele não é a solução também. Acho que é meio termo aí, né, professor? Vocês perceberam, então, que aqui a gente está estreando uma nova leitura da PBL, que é o Pain-Based Learning, né? Mas peraí, é caneta? Eu achei pain, que era... de dor. De dor, é no sofrimento. É no sofrimento, mas assim, no ensino profissionalizante, eu acho que é mais natural a gente enxergar as competências
E no ensino básico, eu percebo que tem uma dificuldade maior, até porque não foi desse jeito que a gente aprendeu, né? Sim. Então, o professor, no geral, você reproduz muito da maneira como você viu enquanto aluno. O Senai fez um projeto que já formou a sua primeira turma de ensino médio mesmo, feito pelo Senai, tentando dar esse olhar do ensino estruturado por competências. E eu acompanhei a estruturação desse projeto lá na cidade de Pompeia. E o que a gente percebeu no início? Uma grande dificuldade dos professores conseguirem pensar em como aplicar o conhecimento que eles têm de ciências básicas. Então, de você pegar, sei lá, o professor de matemática sendo, digamos assim, convidado, né, para não dizer obrigado, mas convidado a enxergar a aplicação da matemática. E, principalmente, quando você tem que fazer isso integrando com o professor de história, com o professor de geografia, com o professor de química. E assim, hoje a gente tem um time lá de professores que estão altamente engajados, eles têm muita dificuldade hoje de trabalhar geralmente ele trabalha no Senai um período e alguns dias da semana ele dá aula em outras escolas e eles sofrem muito quando nessas outras escolas eles têm que trabalhar do jeito tradicional. Mas foi o grande desafio inicial foi eles conseguirem construir o currículo do ensino médio com esse olhar de competências e não simplesmente pegando a base, né, a base nacional curricular e transcrevendo os conteúdos. Eu acho que esse já é o primeiro desafio, porque as pessoas estão acostumadas a planejar o ensino por conteúdo. Eu acho que é mais fácil, né, estruturar uma aula pensando nisso, mas eu acho que ela é bem menos eficiente em gerar um aprendizado significativo, porque, de certa forma, a aprendizagem por competências ela gera essas situações emocionais, né? Que isso é a dor, entre aspas, né? Mas eu acho que essas situações emocionais são as que promovem a aprendizagem efetiva mesmo. E eu acho que um curso planejado só com base em conteúdo ele é pouquíssimo estimulante. Então, a não ser que você tenha muita aderência de nascença, né, a português ou a matemática ou a história e geografia, aprender vai ser uma tortura para você na escola. A gente conversou com o Ronaldo Sotrate, que é o diretor da Escola de Pompeia, mas eu trouxe aqui um pedacinho da fala para vocês, para enriquecer o nosso debate aqui. No modelo por competências, o professor passa a ser construtor desse conhecimento junto com o aluno. Então, ele vai usar esse conhecimento junto com os alunos e aplicar para desenvolver as capacidades e competências no aluno. E o que o mundo moderno precisa hoje? Não de uma pessoa que saiba muito, né? Hoje não se procura mais um profissional que sabe muito. É o que ele sabe fazer com o que ele sabe. É resolver um problema, né? O que é uma startup em si? Uma resolução de problema. Você vai criar alguma tecnologia, um processo, um produto para resolver um problema que existe. Isso é aplicação de conhecimento. Então, o grande desafio, quando nós montamos esse modelo educacional, foi encontrar profissionais que pudessem trabalhar com esse modelo. Afinal de contas, nós temos um modelo tradicional vigente no país. A maciça parte das escolas trabalham no modelo tradicional com base em conhecimento. Então, a grande dificuldade seria encontrar professores capazes de trabalhar com esse método. Quando nós montamos um processo seletivo, nós tínhamos claro que não iríamos encontrar facilmente esse profissional, então nós fizemos um processo muito mais pautado em perfil. Então, o que a gente estava buscando? Alguém com criatividade, alguém que estivesse incomodado com o modelo educacional, alguém que pensasse fora da caixa. E depois a gente iria preparar esses docentes, capacitá-los para poder atuar nesse método. E foi o que nós fizemos. Então, nós contratamos esses professores que tinham essa mentalidade um pouco mais arrojada, um pouco mais inovadora, e entramos com um processo de capacitação. Então, nós fomos ensinar como elaborar uma situação de aprendizagem, como fazer a aplicação de conhecimento, como adquirir capacidades, né, como atingir as competências, e estamos capacitando esses profissionais até hoje. Essa fala do Sotrate lá de Pompeia vai bem de acordo com o que a gente encontrou na pauta, que o IED, o Instituto Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, constatou que 70% dos alunos ingressantes de pedagogia estão abaixo da média do Enem. Então, é o que a gente está falando aqui de professores que reproduzem o que já viram em sala de aula e que fica difícil sair desse ciclo vicioso para pôr um novo modelo de ensino. Até porque eu acho que hoje a carreira de professor no Brasil, ela não é uma carreira valorizada. Não. Né? Porque não é assim. Eu acho que você não consegue atrair as mentes mais brilhantes que a gente tem no país para serem professores, né? Pelo menos por esse estímulo de oportunidade de trabalho, de remuneração. Então, ou você vai depender das pessoas que têm aquilo como uma vocação,
E elas querem muito ser professor, né? Não importa o que aconteça. E em muitos casos, essas pessoas que se destacam demais acabam sendo atraídas e absorvidas pelas escolas particulares, né? Porque as escolas públicas não conseguem reter uma pessoa dessa. Apesar da gente, estatisticamente, ter mais professor na rede pública, mas também tem a questão toda do rodízio de professores e dos concursos, o que acaba... Sim. Mexendo na dinâmica, né, e na distribuição de professores. Mas eu queria saber de vocês três. Esse novo ensino por competências, pensando já na base nacional comum curricular, ele vai ser o novo padrão? Vai ser a nova cara do ensino? Ou a gente ainda vai ter algumas outras transformações? Ou a gente ainda corre o risco desse modelo por competências e por capacidades, que, por exemplo, é o que a gente vê no ensino de Pompeia, ficar um pouco estigmatizado, ou elitizado, ou exclusivo? Não existe modelo perfeito de ensino. Claramente. Esse é um dos que alguns lugares estão começando a testar e ver, que eles são mais focados em realmente resolver problemas que vão levar você para resolver problemas da vida, problemas, sei lá, seja do mercado de trabalho ou mesmo de liderança. Trabalhar por projeto é trabalhar juntos, trabalhar em equipe. Não tem como você fazer só a sua coisa e acabou. Mas para isso ser implementado de fato, pode demorar. Não é necessariamente uma evolução do ensino, porque até antes das escolas, as pessoas aprendiam assim. Um PhD é um philosopher doctor. Então o Newton, ele era poeta, ele era físico, ele era filósofo, ele era tudo, ele era matemático. O próprio Einstein falava que ele era mais filósofo do que físico. Só que pensando nos caras lá do iluminismo, antes do iluminismo, as pessoas aprendiam por experimentos, por tudo. E isso envolvia tudo da vida. Então, o que aconteceu com o iluminismo? O ensino começou a se disciplinarizar. Não, você só estuda matemática, você só estuda história, você só estuda isso. E isso matou o ensino. Isso virou Mas é isso que está até hoje aí, há 300, 400 anos nas escolas. Eu acho que no último podcast vocês falaram que o modelo ainda é muito tradicional. Extremamente. Enfileirado, todo mundo sentado lá e ouvindo. Isso demora para mudar. Isso está há 300, 400 anos. Não é ano que vem que vai mudar. E até os termos que a gente usa, né? Que, por exemplo, a gente fala de grade curricular. Exato, né? Uma gaiola. Grade. Muito os termos que caracterizam a educação, acho que não só na língua portuguesa, né? Mas ele está sempre associado a essas palavras que trazem uma certa rigidez. Completamente. Né? O que o Caio comentou, né? Que a formação ela mudou após a Primeira e Segunda Guerra, né? Então, os grandes filósofos, os grandes cientistas, eles aprenderam de forma diferente, aonde que foi exatamente a experimentação. E eu acho que a gente está voltando para um princípio, né? A nossa natureza é sempre pelo mais fácil, né? A gente que complicou. A gente acabou complicando um pouco, né? Então, você voltar para as origens, você está voltando para a natureza. Quando a gente fala em educação, nossa, parece que a educação é uma coisa muito antiga, mas se você for ver que nós, como homens sapiens, né? Acabamos descobrindo em 80 mil anos, mais ou menos, tá aí, 80 mil anos é um piscar de olhos, né? Que a gente está voltando um jeito de fazer, mas claro que as ideias de 500 mil anos atrás eram diferentes, as pessoas mudaram, você tem novas tecnologias, mas não é só a educação, você tem todo um mundo lá fora, você tem, sei lá, sistemas políticos, sistemas econômicos que vão e voltam, e é isso também, a história ela não é linear, ela não é evolutiva, tu fala, não, os direitos estão aumentando, e não, aí acontece alguma coisa, volta, aí vai de novo. A gente vive um sistema democrático hoje, a gente nasceu nele, a gente acha que ele é normal, mas ele é um sistema construído por homens. Sim. Então, coisas mudam num piscar de olhos pensando historicamente. Talvez a gente não veja, talvez a gente morra, espero, no sistema democrático, mas a gente também não sabe. A gente tem a tecnologia hoje, como que é o assunto da tecnologia, que ela acaba, né, acelerando o processo. Claro que a tecnologia, a gente tem que entender que ela é uma ferramenta. Quando o Caio explicou a forma de estar trabalhando na escola dele ali, ele não falou em nenhum momento em tecnologia, mas sim em metodologias que ele está aplicando lá. Estava prestando atenção no que você estava falando sobre como é difícil, né? Como é difícil o professor conseguir dar aplicabilidade à disciplina dele, né? E aí eu vou fazer uma provocação até pro Caio, né? Mas talvez não seja porque a gente está dando disciplinas com professores que são formados professores e não como educadores, por exemplo, dando matemática. Será? Eu estou jogando pro alto, entendeu? Será um engenheiro dando uma aula de matemática ele não conseguiria fazer esse compara de uma forma mais natural? Não sei. Mas aí minha provocação. Ele, por exemplo, não tem uma formação que foca na didática, que foca
demora em transmitir o conhecimento. E Não sei. provocando de volta. Eu acho que é mais fácil você Até porque formar. eu não fiz É mais bacharel. fácil você fazer um engenheiro, mostrar a aplicabilidade nele dentro de um processo, né? Será? Eu acho. É a minha opinião, né? Do que ao contrário, né? Alguém que sempre viu Aprendeu a matemática ensinar e fórmulas, e aí e então, vai- mas nem ele às vezes sabe como que aplica aquilo direito, entendeu? Eu sei que eu não tenho mais idade para estar no ensino médio, mas eu gostaria de reaprender todo o conhecimento do ensino médio de uma outra maneira. Nunca é tarde para aprender. Pra perceber que realmente fazia sentido no colégio eu aprender sobre matriz. Porque a matriz tem tal e tal aplicação. Até hoje, eu não sei. E por isso que eu não me esforcei pra manter isso no meu HD. Simplesmente esqueci como é que faz matriz. Eu lembro porque tinha um professor no cursinho que fazia uma musiquinha bonitinha e tal. Pronto, acabou. Mas hoje, pra que serve matriz, eu não faço a menor ideia. Eu não via a aplicabilidade. Então eu gostaria de ter uma utilidade maior e melhor para aqueles 3 anos que eu passei dentro do colégio. Eu também acho isso, mas eu acho que esse problema não está restrito só ao ensino básico. Eu acho que não dá pra gente afirmar que um engenheiro daria uma aula de matemática melhor do que um licenciado em matemática, porque eu também acho que tem muito engenheiro que não sabe aplicar o que ele aprende no curso de engenharia. Porque a engenharia sofreu muito, como todo o ensino, com essa questão da disciplinarização do conhecimento. Então, muita gente fica lá aprendendo cálculo, álgebra, estatística, de maneira segmentada, e ele não consegue entender aquilo dentro de um contexto de aplicação. E eu sei que tem uma vertente forte do mundo acadêmico, que eles, inclusive, criticam quem fica achando que todo conhecimento tem que ter uma utilidade, digamos assim, né? Que eles chamam lá do utilitarismo, que essa não deve ser a visão da ciência, que tem coisa... filosofia não é uma coisa que você tem que pensar simplesmente com a lógica de onde eu aplico isso, né? Mas que eu concordo... é aplicável. Então, mas não é ensinada de maneira aplicada também. Porque eu, quando tive filosofia, era a história da filosofia, não era a filosofia. Era conhecer meia dúzia de pensadores e o que eles pensavam. Eu demorei muito para entender, fui entender fora da escola por que as pessoas consideravam a filosofia a mãe das ciências, entendeu? Porque na escola eu não conseguia ter essa ideia. Eu falei, gente, o que tem a ver isso? A escola matou. E por que a gente aprende a maioria das coisas depois que sai da escola? Porque aplica. Exatamente. Inclusive, eu estava tendo uma conversa dessa essa semana, tive lá o exame de qualificação do mestrado e 2 pessoas lá dos professores estavam avaliando. A gente entrou um pouco nessa discussão, né? Porque a minha pesquisa está relacionada lá ao microlearning, que eles acham que é uma coisa que não substitui o ensino, né? Porque ele não dá profundidade e tal, e isso é verdade, a proposta nem era essa, mas a gente entrou um pouco nessa discussão de que eles estavam criticando a geração atual, de como a capacidade de abstração da geração atual é inferior à deles, porque eles acham que hoje, de fato, as pessoas para aprender precisam muito da representação visual das coisas, e que na época deles eles não tinham isso, e logo então eles têm uma capacidade de abstração superior à atual. Eu tinha várias dúvidas, mas pelo contexto da banca eu não podia dar a minha opinião, né? Porque eu fico pensando assim, será que de fato eles entenderam direito, ou o tempo que eles levaram para entender as coisas por não ter, né, essas ferramentas para complementar a abstração é o que não complicaram um pouco a vida deles, entendeu? Fica a interrogação. Também falei, será que eles conhecem essa questão do ensino baseado em competência? Porque talvez um curso de engenharia que fosse pensado para ser assim, iam chegar à conclusão que você não deve criar caixinhas de disciplinas. Né? Mas talvez se você for seguir a lógica de construir um perfil do engenheiro e a partir daí você tentar definir as competências e capacidades que ele tem, eu acho que isso é uma coisa que você pode aplicar para qualquer formação que você vá construir. Mas está muito distante isso do que é discutido no mundo acadêmico, entendeu? Sim. Eles simplesmente entendem que o que é engenharia? É cálculo 1, cálculo 2, álgebra, não sei o que e tal, e aí depois vem as especificidades daquela área da engenharia. Então, se é da elétrica, então também vai entrar lá com eletromagnetismo, não sei o quê. Mas em momento nenhum tem alguém pensando em como que esse monte de informação que é passado para os alunos quem vai orquestrar isso para ele entender e falar, ok, mas o que afinal é ser um engenheiro? Então, o que eu faço com esse monte de informação que eu tenho? Eu acho que muitos alunos saem de um curso de engenharia, não é à toa,
que poucas pessoas atuam como engenheiros no Brasil, né? É comum que o engenheiro vai trabalhar com gestão, com administração, vai trabalhar em banco, entendeu? Mas talvez mais por causa desse treinamento mental que ele tem de ter um bom raciocínio analítico, que é por treino, do que ele aplicar de fato aquele monte de informação da engenharia que ele viu, né? Porque a gente vê as mudanças no ensino médio, no ensino básico, que são feitas por pessoas que estão na universidade. Agora, quem que vai mudar a universidade em si? Porque essas pessoas querem mudar o ensino básico, o ensino médio, mas o que adianta você criar todo um ensino por competência, project-based learning, aí chega na faculdade. Então, gente, eu tive uma formação de história. É o futuro da educação parte 3, Caio? Então, acho que sim, pode ser. Mas será que formando a base, uma hora essa base vai chegar lá? Sim. Mas sim, claro. Vai chegar lá. Então, é uma questão do mindset. Mas o que eu vejo dessa ali, questão da base, se vocês forem ver hoje, a nova geração já questiona muito a relevância do ensino superior. Que houve um tempo em que, de fato, era uma coisa para poucos. Aí acho que a gente passou aí algumas décadas onde isso passou a ser um requisito, mas eu já escutei também de alguns colegas aí do meio acadêmico de que, de fato, o ensino superior não deveria ser visto como uma coisa que todo mundo precisa fazer. Que ele, de fato, é para quem está a fim de seguir esse olhar mais do pensamento. O papel da universidade não é dar uma profissão para ninguém, mas eu vejo que hoje as novas gerações já estão questionando o papel da universidade, do ensino superior, e talvez esse descompasso aí que o Bona está falando de que essa nova base que está sendo formada num outro modelo de educação, pode ser que a hora que eles terminarem o ensino médio, eles vão olhar para o ensino superior do jeito que ele é e falar assim, isso aí não me interessa, entendeu? Eu tenho outras maneiras de aprender, de produzir conhecimento, de aprender, e talvez isso daí, vai, definhar, vai ficar sendo aquela coisa assim, meio que o museu, né? Uma coisa assim, lembra daquela época que as pessoas iam fazer faculdade e aprendiam cálculo, onde isso vai dar? Porque, pelo menos hoje, a universidade produz muito conhecimento, seja ele que pode ser aplicado ou não, e aí, do jeito que você está falando, se a universidade deixar de existir, o conhecimento vai ser produzido onde? No Facebook? Eu acho que, na verdade, quem vai ditar isso aí é o mercado, né? Então. Lembrando que as faculdades, você tem poucas públicas. Talvez as públicas vão continuar no mundinho delas. Eu acho que não vai mudar muito. Mas se as faculdades particulares não se moldarem, elas vão acabar. As próprias escolas particulares já sentiram isso. Elas já estão numa pegada, muitas escolas que eram tradicionais particulares, elas já estão mudando. Porque já sentiram isso daí. Falaram, então, hoje eu vou colocar meu filho numa escola, eu vou escolher uma escola que tem alguma coisa mais lúdica, não vou, dificilmente, eu pelo menos estou falando né? Não pode ser que ainda mude. Mas aquele ensino religioso, aquela escola mais, né, focada, ela está se perdendo mesmo particular. Então é um molde de mercado que talvez vai mudar, né? Então pode ser que esse cara que chegar e falar, mas essa faculdade aqui não me interessa. Se as faculdades não se reinventarem, elas vão morrer. É simples assim. Só queria, pra gente encerrar, pontuar e provocar como é que vocês acham que vai ser o professor do futuro, visto que a gente já colocou aqui na mesa que talvez a gente não tenha nem mais universidade. Antes de falar do professor do futuro, eu tô pensando nessa questão das escolas terem que se moldar ao mercado. Isso é verdade. Acho que ainda tem muito espaço para escolas tradicionais, porque o próprio pai, ele fala, não, eu aprendi assim, eu tenho meu emprego, então eu vou colocar meu filho numa coisa igual e tudo mais. Tem outros pais que já vão pensar, não, vou tentar uma coisa diferente, porque o mundo tá mudando, o mercado tá mudando. É interessante essas escolas estarem vindo pro Brasil, porque elas puxam. Então, mas eu acho que, de novo, isso se a gente for lembrar os números do início do episódio, a gente tá falando de uma parcela muito pequena da população que tem a possibilidade de fazer essa escolha, né? A grande maioria dos brasileiros vai ter que ou ter a sorte de morar próximo de uma dessas escolas públicas que faz um trabalho diferenciado e conseguir uma vaga lá, ou de repente ele nem tem essa referência de que existem outras maneiras da educação acontecer além daquela que está disponível na escola do bairro dele, né? Então eu não acho que, assim, pode ser que puxe, mas sempre para esse outro nicho, pessoas que talvez, pensando aí em algumas décadas, essas novas gerações que vão ter acesso a isso consigam produzir mudanças que vão conseguir impactar um número maior de pessoas. Claro. Não, talvez é a proposta da escola onde você trabalha, que assim, eles entendem que você está formando líderes, que são pessoas que talvez hoje tenham uma condição privilegiada em relação à maioria da população, mas tem a preocupação de dar para essas pessoas essa visão de usar a parte desses privilégios que ela tem para construir digamos assim, um mundo melhor para outras pessoas quando ela tiver oportunidade, né? Acho que isso é uma coisa que a gente deveria conseguir ter esse altruísmo assim, nas iniciativas como um todo, né? E claro, eu pelo menos, eu acho que a escola tem plena noção de que isso é uma coisa
pequena, pode ter um impacto de médio, longo prazo e tudo mais. A gente não pode nunca esquecer realmente disso, das estatísticas de grande maioria da população. Dessas pessoas que vão para a escola pública, eu tenho amigos que dão aula em escola pública, na periferia de Guarulhos, por exemplo, as crianças não sabem que a USP é de graça. Elas não sabem, elas acham que a USP é uma coisa particular. Mas enfim, isso é uma outra discussão. O futuro da universidade. Professor do futuro, ele vai ser tipo Platão. Pode ser, não sei. Ali ensina no meio da praça, pra quem quer ouvir, pra quem quer chegar e trocar. Bona, você acha que o professor do futuro vai ser um robô ou ele vai ser tipo um Platão? Sinceramente, eu acho que o professor do futuro ele vai ser um cara mais simples do que a gente está imaginando. Não vai ser robô, não vai ser, sabe? Eu acho que o professor do futuro vai ser o próprio aluno. Eu ia falar isso, droga. Você entendeu? Eu acho que o papel do professor, né? Ele chama vai Inception, né? Inception. Ele vai se perder tô falando futuro, tá? Não tô falando daqui a 10 anos, não. Tô falando mais pra frente, até as próprias comunidades regionalizadas, elas vão se treinar e vão se auto-instruir conforme a necessidade do país, da região. É a minha visão. Não sei. Eu enxergo alguma coisa parecida, talvez sem essa figura da instituição escola que a gente tem hoje, talvez parecido com essa tua analogia aí do Platão, porque assim, eu acho que o ser humano, desde sempre tem essa característica de você ter os líderes e os seguidores. Então eu acho que vai sempre ter um grupo de pessoas que vai precisar de alguém para seguir. Nesse contexto, acho que parece o que o Bona está propondo, de que talvez um deles que se destaque porque buscou informação, porque teve alguma experiência diferente do restante do grupo, que ele de alguma maneira vai exercer alguma influência como alguém que os demais vão seguir em busca de ter um pouco da sabedoria daquela pessoa. Mas como a gente tem agora nesse nosso novo contexto a tecnologia e o acesso à informação, então talvez seja também uma releitura do que eram os antigos filósofos, né? De que você ia estar aí por aí caminhando com um grupo de pessoas e, né? Nossa, eu vi aqui na Wikipedia que é assim, assim, assado, eu assisti um vídeo assim, 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 você sabia isso? Porque eu viajei para tal lugar, tal. E essa seja a maneira de você trocar, né? Conhecimento talvez mais do que essa relação ensinar a aprender, uma coisa de troca, mas eu imagino que essa figura de alguém guiando, puxando, de alguma maneira mobilizando um grupo de outras pessoas, eu acho que isso está no nosso comportamento humano, né? Eu acho que tem pessoas que precisam de um guia para se sentir seguras. Acho que hoje quem faz esse papel de guia perante os alunos é o professor, mas pode ser que no futuro vai ser apenas um dos alunos, né? YouTuber. O rapper, MC Bona. Mas exato, eu acho que assim, a gente pensando num mundo ideal, onde todo mundo tem acesso à tecnologia, todo mundo tem acesso à informação, no mundo ideal, porque o que a gente vive, a gente não sabe o futuro da tecnologia, a tecnologia ela tá em função de várias coisas, seja do mercado, seja do ensino, seja dos recursos que a gente tem hoje. Recursos, eu acho que no último podcast você falou que 40% da população no Brasil tem ou não tem acesso, né? Não tem acesso à internet. E apesar da gente ter mais smartphones do que habitantes no Brasil, uma boa parte da população, na faixa ali dos 40%, não tem acesso à internet de banda larga de qualidade. Exato, ou seja, claro, a gente usa para o ensino, a tecnologia é maravilhosa e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que não é todo mundo que tem acesso. Então, no mundo ideal, onde todo mundo tem acesso à informação, à troca e tudo mais, sim, claro, o aluno é o próprio aluno, mas esse mundo ideal, quando vai chegar? Se vai chegar. A gente não pode esquecer da materialidade das Muitas partes do nosso futuro da educação. Queria agradecer, Bona Bitácola, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação. Obrigada, Caio, de novo. O homem das segundas partes, que já veio também no Black Mirror Parte 2. E temos um episódio, Ricardo? Sim. Tivemos um episódio muito interessante, acho que foi um debate bom. Não sei, né, o quanto tempo nós já estamos no ar, mas certamente esse assunto do futuro da educação dá para ter aí 7 partes, né? E dividir a última em 2 também, que nem o Harry Potter. Daqui 10 anos a gente volta e fala, e aí, como é que tá todo mundo? Quem acertou, quem errou. Então é isso, pessoal. Comentem o que vocês acharam da nossa perspectiva, das nossas perspectivas de futuro da educação. Se você ouve a gente pelo iTunes, não esqueça de avaliar. E se você ouve pelo Spotify, porque agora a gente também tá no Spotify, segue a gente lá. E até o próximo episódio. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.